nome é Paulo Silvério. Gostaria de agradecer o convite para ministrar essa aula, essa palestra. Estamos torcendo aí pela saúde do Dr. Zamora, que entrou hoje à noite aqui no hospital, dentro do complexo. Espero que dê tudo certo aí com ele. Eu vou falar sobre a avaliação das alças intestinais pela ultrassonografia. Não tem nenhum conflito de interesse. O ultrassom nas patologias intestinais é sempre um grande desafio. Depende de muita persistência do médico, do ultrassonografista, acreditar que é possível fazer diagnóstico. Muitas vezes a alteração intestinal não está acessível por outros métodos. Quando acessível, é um excelente método. Nós conseguimos avaliar muito bem alças intestinais quando ela está num local acessível. Precisamos saber diferenciar o normal, as alças normais das alteradas, e quando que tem que indicar um outro método, ou se a ultrassonografia já é suficiente para fazer o diagnóstico e indicar a terapêutica. O ultrassom, ele é um método que tem a melhor resolução espacial para a avaliação das paredes da alça intestinal. Aqui um exemplo do apêndice no ultrassom e na tomografia, onde nós conseguimos identificar muito bem as camadas, diferentemente da tomografia, por ter uma resolução espacial muito maior. A imagem de baixo mostrando as várias camadas, paredes da parede do apêndice. O que o ultrassom ajuda muito durante o exame é o fato de poder fazer a compressão e chegar muito próximo, aproximar muito da lesão ou do órgão que quer ser estudado, melhorando bastante a resolução. Aqui um exemplo para a localização do apêndice cecal, com uma compressão, podemos chegar muito próximo do apêndice com uma ótima resolução e também mostrando que não está patológico por estar compressivo. Os transdutores, quais transdutores usar? Quanto maior a frequência, maior a resolução. Quanto menor a frequência, maior a profundidade. Então sempre dosando os dois, usar o linear e o convexo, com as resoluções de 5 a 17, pesando sempre a profundidade e a resolução. Varrer e comprimir. Nós sempre temos que procurar os órgãos obrigatórios, já vem naquela máscara do nosso laudo padrão, e tem alguns locais do abdômen que a gente esquece de ver, que são principalmente as alças, que não faz parte dos órgãos parenquimatosos. Mas muitas patologias podem ser visíveis a ultrassom, e depois, quando faz uma tomografia ou algum outro método de imagem, está lá a lesão que já era visível a ultrassom. Então lembrar sempre de olhar as estruturas intestinais, porque muitas vezes nós estamos deixando de ver importantes lesões. E o local exato da dor, que muitas vezes nas alterações intestinais a dor fica bem localizada. Assinatura do tubo digestivo. Nós conseguimos ver as diversas camadas e espessura da parede abdominal, muito bem avaliado pelo ultrassom. O peristatismo, se a alça está parética, imóvel, ou se ela mantém o peristatismo normal ou até mesmo aumentado. A compressibilidade, as alças patológicas geralmente são não compressíveis. A presença ou não de distensão e o conteúdo dentro das alças, como um fecalito, por exemplo, um íleo biliar, que nós vemos um cálculo causando obstrução. Procurar eventuais massas ou achados adjacentes, gorduras, linfonodos. E usar o Doppler para análise de hiperemia de reações inflamatórias. Aqui a assinatura do tubo digestivo, a parede da alça mostrando suas várias camadas que conseguimos ver também no ultrassom.
a serosa, a muscular, a submucosa, a muscular da mucosa, que pelo ultrassom vemos a mucosa hiperecogênica, a camada mais interna, muscular da mucosa hipoecogênica, a submucosa hiperecogênica, a muscular própria hipo e a serosa hiperecogênica. Aqui podemos identificar as diversas camadas, a serosa, mucosa. Aqui já uma alça distendida. Vemos alteração na parede mucosa, que está mais espessada. Aqui uma imagem da compressibilidade, uma alça que sem fazer a compressão e com a compressão, o que é um sinal de que a alça está boa e não patológica. Distensão e conteúdo. Nós podemos dificilmente identificar o conteúdo quando tem muito gás, mas com a quantidade de líquido dentro da alça, principalmente nos casos obstrutivos, é facilmente identificado com a ultrassonografia. Aqui vemos um grande conteúdo líquido. Como o exame está em tempo real, isso daqui também estavam com essas alças estavam paréticas. Aqui já um conteúdo não líquido, um conteúdo sólido dentro da alça, com um calibre de quase 3 centímetros. Achados adjacentes. Nós temos um grande aumento da ecogenicidade da gordura adjacente, o que sugere um fator inflamatório, já estendendo para a gordura peritoneal. O Doppler. Dentro do contexto inflamatório, em muitos casos nós podemos ter a hiperemia. Aqui o exame sem o Doppler, aqui o exame com o Doppler, mostrando uma vascularização exuberante, típica de processos inflamatórios. Eu vou mostrar alguns casos do Hospital Albert Einstein, que os principais achados serão alça dentro de alça, no caso de intuscepção, uma situação intraluminal de tecido gorduroso e vasos mesentéricos. Sinal do alvo, que é a casca de cebola, que no plano axial nós vemos as alças invaginadas, sinal do pseudorrim longitudinal das alças invaginadas, tentar identificar a cabeça invaginante para saber qual a causa dessa intuscepção, que muitas vezes o ultrassom ajuda até mais do que a tomografia para identificar essa causa, que pode ser lipomas, lesões polipóides, espessamento parietais ou até pequenos linfonodos. Mais comum em criança é a ileocólica e pode desinvaginar sozinho. Quando em adultos, pode ocorrer em qualquer lugar e geralmente está associado a tumores. Lembrar que cada vez mais está sendo usado essa redução da intuscepção com pressão hidrostática e soro via retal, com acompanhamento do ultrassom. O médico ultrassonografista entra na cirurgia junto com o cirurgião. Antes de fazer a cirurgia, no nosso serviço, eles tentam fazer essa redução com soro e o ultrassonografista vai fazendo a compressão leve para ver se não tem invaginação. Mas lembrando que muitas vezes pode se repetir o quadro, mesmo pós-tratamento com ultrassom e pressão hidrostática. Aqui um exemplo, a imagem clássica de casca de cebola, as várias camadas de alças, mostrando com o Doppler que tem vaso dentro, tem vaso fora, que tem alça dentro de alça. Aqui a imagem do pseudorrim com a intuscepção longitudinal, mostrando também uma camada, uma alça dentro de outra alça. Crianças, lembrar que geralmente
elas são iliocecal e benigna, e adultos em qualquer lugar, na maioria das vezes associada a tumores. Aqui uma outra imagem mostrando várias camadas de alça intestinal, uma alça dentro de alça. As enterocolites. Os achados mais comuns são paredes espessadas, podendo perder a diferenciação das camadas, paredes hipoecogênicas, luz estreita, hiperecogenicidade da gordura adjacente. Localização e história podem sugerir etiologia, doença de Crohn, tiflite, cólica pseudomembranosa, colite pseudomembranosa. Aqui um exemplo de colite, mostrando um acentuado espessamento das paredes das alças, com faixas, camada espessa hipoecogênica e densificação da gordura adjacente. Um outro exemplo, mostrando um edema da parede, uma grande espessamento hipoecogênico, a densificação da gordura adjacente e, lógico, com a suspeita clínica, podendo correlacionar se é uma doença de Crohn, se é uma colite, se é só um quadro de diarreia simples. Aqui um exemplo de colite pseudomembranosa, um caso mais exuberante, com um grande espessamento da mucosa, uma densificação da gordura adjacente e o estreitamento da luz. Aqui a correlação com a tomografia numa ileite terminal na doença de Crohn. O aspecto de imagem é bem parecido com as demais colites. Um espessamento grande da parede, estreitamento da luz e densificação da gordura adjacente. Outro caso, mostrando uma ileite terminal, nós conseguimos localizar no ultrassom o ilho terminal, junto ao seco. Aqui é a entrada dele no seco. E a densificação da gordura adjacente e o espessamento das paredes. Espessamento e edema, que a gente caracteriza com essas linhas hipoecogênicas dentro da parede. Um estreitamento da luz, estreitamento significativo da luz. Aqui um caso de tiflite, já bem mais exuberante, podendo até se confundir com uma massa. Um acentuado estreitamento da luz intestinal, um grande espessamento da parede e densificação, borramento dos planos gordurosos adjacentes. Aqui a correlação com a tomografia. Então, isso que a gente tem que lembrar, que olhar a alça intestinal, olhar a fossa ilíaca direita, num exame padrão, porque depois que vai fazer uma tomografia, ver uma lesão desse tamanho, não dá para falar que a alça intestinal não é avaliada no ultrassom. A adenite mesentérica, mais comum em crianças, múltiplos linfonodos, múltiplos pequenos linfonodos, alguns mais aumentados, que o ultrassom muitas vezes consegue ver o que a tomografia não viu. Uma resolução muito boa, linfonodo com menos de 1 centímetro, com aspectos reacionais, hipoecogênico, mantendo a forma risiforme. Apendagite. Os principais achados da apendagite, clinicamente é uma dor pontual, o paciente consegue com o dedo falar, doutora, minha dor é aqui. E muitas vezes vem no final do exame, né? Você já terminou o exame, não achou a dor, falou, doutor, mas é bem aqui, o senhor não olhou aqui. Então vamos lá, dar uma insistida, que nós conseguimos achar no ultrassom muitas vezes o caso da apendagite. Que é a torção e infarto do apêndice epicórdico na borda antimesentérica, obesidade, hiperalimentação, emagrecimento abrupto, são dados de história que pode ajudar a ter uma suspeita maior. A torção pode ser aguda ou crônica, podemos ter um corpo peritoneal livre, autolimitante, não cirúrgica, mais comum na fossa ilíaca esquerda que direita,
E fazer sempre o diagnóstico diferencial à esquerda com diverticulite e à direita com apendicite. Aqui um exemplo tomográfico, facilmente identificado pela tomografia. O cólon descendente com espessamento da gordura adjacente na face antimesentérica. E essa imagem dava para ser muito bem vista já na ultrassonografia, que era o local de dor do paciente. Doutor, mas dói aqui, o senhor não olhou aqui. Vamos lá, dar uma insistida que dá para ver claramente o apêndice piclórico com todo o abarramento da gordura adjacente. Aqui mais um exemplo mostrando a forma esquemática, todo esse borramento, aumento da ecogenicidade da gordura adjacente. Um caso de fossa ilíaca, flanco fossa ilíaca direita, facilmente identificado na tomografia, mas que também poderia ter sido identificado com ultrassom bem feito, mostrando todo esse espessamento e o apêndice secal normal. A diverticulite aguda, ter essa suspeita maior quando o paciente já tem um quadro de diverticulose, doença intestinal mais comum no Ocidente, geralmente acima de 50 anos. O paciente vem com quadro de dor, febre, leucocitose, 65% está no colo sigmoide. O ultrassom geralmente é o primeiro exame. E a tomografia o método de escolha para a pesquisa de coleções. Mas vamos começar com o ultrassom e procurar o diagnóstico. Então, divertículos de paredes espessadas, irregulares, pode ter gás, líquido ou fecalito no interior. A gordura adjacente densificada e a parede do colo, não só do divertículo, como do colo pode também estar espessada. Pode haver sinais de complicação com coleções ou pneumoperitônio. E o Doppler também ajuda a ver a hiperemia, saber que está num processo de reação inflamatória. Aqui uma tomografia mostrando um cólon sigmoide com vários divertículos, que é muito bem identificado no ultrassom. Aqui já um caso de diverticulite aguda, mostrando a hiperemia desse divertículo, a densificação da gordura adjacente, que muitas vezes nós não valorizamos tanto o ultrassom para um diagnóstico desse na sala de pronto-socorro. Aqui o caso mais exuberante, com uma grande densificação, os divertículos inflamados, tem mais de um divertículo, presença de fecalito. A correlação com a tomografia, mostrando todo esse espessamento da alça com a diverticulite. Esse é um outro caso que o diagnóstico estava no sigmoide, estava muito posterior e foi identificado durante um exame transvaginal com suspeita de doença inflamatória pélvica. E foi visto toda a densificação da gordura adjacente e um divertículo inflamado pela via transvaginal. Aqui a correlação desse caso com a tomografia. Uma área de difícil acesso pela parede abdominal pelo ultrassom, mas que o transvaginal conseguiu chegar muito próximo da lesão. A apendicite, que aí é o diagnóstico mais comum que nós fazemos no pronto-socorro com ultrassom. Os achados, um apêndice calibroso, maior de 6 milímetros, não compressível, com perda das camadas parietais, hiperecogenicidade da gordura adjacente, aumento da vascularização Doppler. O apendicolito pode ou não estar presente e procurar sinais de complicação.
líquido livre, coleção, alças bloqueando. Aqui na USP, nos hospitais das clínicas, tá cada vez mais o ultrassom fazendo controle de apendicite. E tem protocolos correndo, sendo feito agora no pronto-socorro, que eles não estão operando o apêndice na fase aguda. Eles tratam com antibiótico e tentam fazer a cirurgia quando o paciente sai da fase aguda. Em caso de complicação, perfuração, esses novos protocolos estão fazendo drenagem com radiologia intervencionista, guiado por ultrassom, e posteriormente fazendo a cirurgia. Então são protocolos novos que estão tendo bons resultados para tirar da fase aguda a cirurgia, não ser operada numa fase mais aguda. Aqui um apêndice normal, com pequeno calibre, sem borramento da gordura adjacente, em relação com músculo pessoas, vasos ilíacos. Aqui ele a forma longitudinal, mostrando toda a relação, a extensão do apêndice. E aqui já um quadro patológico, onde ele não está, ele está com a parede edemaciada, a luz toda preenchida. Nesse caso tem uma presença de um apendiculito no seu interior, paredes muito espessadas, densificação, aumento da ecogenicidade da gordura adjacente. Lembrar de diferenciar de divertículo de Meckel, quando ele está numa posição mais medial. Mostrando aqui um quadro de vertículo de Meckel, um espessamento das paredes, densificação da gordura adjacente, mas muito parecida com a de um apendicite, só que não está no local do apêndice. Aqui um exemplo da vesícula de Meckel. É importante se localizar o apêndice normal para fazer o diagnóstico que lá não é apendicite em cima de verticulite de Meckel. Aqui mostrando toda a densificação da gordura adjacente, o espessamento, o edema das paredes do divertículo. Aqui a correlação desse caso com a tomografia, um caso de hipocôndrio direito. O abdômen agudo obstrutivo, o ultrassom pode ajudar a localização do ponto obstrutivo e principalmente fazer o diagnóstico que não é gás, que é uma grande quantidade de líquido fezes no interior de alça com distensão luminal, que é a correlação com o raio-x, mostrando múltiplas distensões de alças abdominais, a correlação com a tomografia, mostrando as alças preenchidas, dilatadas, conteúdo líquido. O pneumoperitônio, se não tiver uma cirurgia recente, pode indicar uma perfuração intestinal. Mais fácil identificar junto ao fígado, mas olhar bem e ver a imagem clássica de gás dentro da cavidade. Se o paciente estiver estável, faz a tomografia, mas com o paciente instável, em uma imagem de ultrassom de pneumoperitônio já indica uma cirurgia. Aqui outro exemplo de distensão de alças intestinais, distensão líquida, as alças muito preenchidas por líquido. Aqui quadro de líquido livre junto às alças intestinais. E aqui paciente com um ilho biliar, um grande cálculo causando obstrução intestinal. Aqui a correlação com a tomografia, mostrando o cálculo, espessamento da parede intestinal e o fato obstrutivo. Os tumores, eles podem ser intraluminal, pode ser difuso da parede ou pode ser exofítico.
Aqui alguns exemplos da identificação de tumor pelo ultrassom, de um endoluminal, uma parede totalmente espessada, um caso de linfoma, e aqui um tumor exofítico da parede intestinal. Um outro exemplo, mostrando essa lesão polipóide junto à parede. Aqui uma correlação com a tomografia, um grande espessamento da parede difuso e ultrassom, mostrando os dois casos, lembrando que olhar as alças, porque depois que faz a tomografia tinha um ultrassom que não vê uma lesão desse tamanho, tomar um cuidado maior com as alças intestinais no ultrassom. Aqui um tumor com espessamento difuso da parede. Um outro grande tumor volumoso, dando obstrução já da luz. Aqui um caso mostrando o uso do Doppler, mostrando a hiperemia da parede. Um tumor de cólon esquerdo. É isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. E estou aberto para perguntas.